A incrível oração de Josué, o milagro sagrado que parou o sol e revelou o plano divino. No terceiro ano de Joaquim, após os feitos grandiosos de Deus que levaram o povo de Israel à conquista da terra prometida, Josué, o valente líder, se viu diante de um novo desafio. O povo de Israel havia entrado em Canaã e as promessas do Senhor estavam prestes a se cumprir completamente, mas a luta ainda era intensa. No vale próximo a Gibeon, os amorreus se preparavam para enfrentar as tropas de Josué. O sol começava a se pôr, lançando uma luz dourada sobre a montanha, mas a beleza da cena era ofuscada pela urgência da batalha que se aproximava. O clamor do povo ressoava em seus ouvidos, o medo e a determinação se misturavam, e, no profundo de seu ser, Josué sabia que não era apenas uma luta física que se desenrolava, mas uma batalha espiritual onde a mão de Deus deveria estar presente. Em meio aos brados de guerra e o tilintar das espadas, Josué lembrou-se das promessas feitas a Moisés e ao seu povo. "Eu estou com vocês todos os dias", ecoava na sua mente, como um eco de esperança. Uma coragem sobrenatural se apoderou dele. Ele levantou os olhos, e com fé, clamou ao Senhor: "Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon." Ao pronunciar essas palavras ousadas, um silêncio sobrenatural envolveu o campo de batalha. A resposta do céu foi imediata e sobrenatural. O sol não moveu-se, com ele, o dia se estendeu como um testemunho da fidelidade de Deus. Os israelitas, fortalecidos pelo milagre que testemunhavam, sentiram uma onda de fé percorrer suas fileiras. Cada um começou a lutar com um fervor renovado, sabendo que não lutavam sozinhos, o próprio Deus lutava ao seu lado. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários, qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé? Sempre fico admirado como a palavra de Deus fala aos corações através das gerações. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Enquanto a batalha se desenrolava, um incrível clima de expectativa e glória preenchia o ar. Cada golpe na carne dos amorreus era um reflexo do poder que se manifestava naquele local sagrado. Mas enquanto a luz permanece, a mente de Josué começava a questionar os desígnios de Deus. Até onde iria a sua fé? O que isso significaria para o futuro do povo escolhido? O sol, agora como um testemunho vibrante da intervenção divina, parecia desenhar uma nova linha de fronteira, não só na terra, mas na própria jornada espiritual de Israel. Um campo de luta se transformará em um espaço para ver o sobrenatural em ação. Com o céu aberto acima, a pergunta que pairava no ar agora era: que mais Deus tinha reservado para este povo, além de derrotar seus inimigos? Enquanto a batalha continuava e a fé de Josué irradiava por todo o campo, a história de Israel estava prestes a ser reescrita, e o plano divino estava se desenrolando de formas que ainda não podiam imaginar. Enquanto o dia se estendia e a batalha prosseguia, a poeira levantava-se sob os pés dos guerreiros de Israel, e os ecos dos gritos de triunfo e dor ressoavam através do vale. A mão de Deus, claramente visível, moldava o destino da batalha, mas a mente de Josué se tornava um campo de conflitos espirituais. Ele observava seus homens lutando com fervor, cada espada erguida como um hino à fé que os unia sob a promessa de vitória. As sombras começavam a se alongar, indicando que o dia poderia estar próximo do seu fim, mas o sol não cedia. O que parecia um milagre evidente fazia Josué refletir profundamente. Ele sabia que a vitória sobre os amorreus não era apenas uma questão de força militar, mas de uma luta espiritual que transcendia o tangível. Com o relâmpago da compreensão, ele elevou sua voz mais uma vez ao céu: "Ó Senhor dos exércitos, é por ti que lutamos. Que estes inimigos sejam entregues em nossas mãos como prova do teu poder." No alto do monte, a presença de Deus envolvia o campo de batalha, e os ventos pareciam entoar canções celestiais. Uma nuvem de glória pairava sobre Josué e sua fiel tropa, uma manifestação da aliança que Deus tinha com seu povo. À medida que os amorreus sentiam a pressão da batalha, um pavor sombrio tomou conta deles.
Eles percebiam que não estavam apenas lutando contra homens, mas contra o próprio Deus. Quando a noite começou a se aproximar, um terremoto de emoções cintilou nos corações dos israelitas. Em um momento de incerteza, um homem robusto chamado Caleb, amigo leal de Josué, levantou sua voz em uníssono, propondo uma oração ainda mais poderosa: que nossos braços nunca fraquejem, que o Senhor nos fortaleça instantaneamente. Podemos conquistar esta terra e livrar nosso povo. E assim, a oração fervorosa de Caleb mais uma vez elevou a intensidade da fé comum entre os guerreiros. Cada homem, cheio de ânimo e determinação, reconhecia que aquele momento era para mais do que uma vitória, era um ato de aliança e promessas que se cumpriam. Os amorreus, percebendo a força inexplicável dos israelitas, começaram a tremer, e um medo sem igual invadiu seus corações. Os céus escureceram levemente, e uma luz radiante começou a brotar de outro lado. O espectro do Senhor pairou sobre o campo, sua presença se fez sentir como um vento que daqueles guerreiros acuados começou a gerar um pavor maior. E assim, enquanto a luz da batalha se transformava em sombra e o sol permanecia ainda suspenso, o coração de Josué disparava com a certeza de que Deus havia se decidido a agir. Incrível é a tua fidelidade, exclamou Josué, com lágrimas de alegria florando em seus olhos. Quem é como tu, Senhor? Não temos mais a dúvida, porque sabemos que nesta batalha tu, Senhor, serás glorificado. E enquanto o cântico de louvor subia como incenso ao céu, um novo pensamento começava a germinar na mente de Josué. Quais seriam as consequências desta vitória? O que mais Deus tinha reservado para eles? Mas havia um profundo mistério ainda por ser desvelado. Na linha entre céu e terra, uma voz suave começou a murmurar junto ao campo sagrado: o que se segue onde a vitória será? Para o povo que creu e confiou, há mais promessas a cumprir, e o verdadeiro teste da fé está por vir. E assim, enquanto os amorreus enfrentavam sua derrota iminente e o exército de Israel se unia em um clamor coletivo a Deus, a história de Israel atingia um ponto de inflexão. O plano soberano de Deus estava se desenhando, e os mesmos que testemunhavam o poder do Senhor estariam também prontos para aprender o que significa permanecer em sua presença ao longo das gerações e a fidelidade que cura as nações. Enquanto o clamor de vitória ressurgia entre os israelitas, a cena no campo de batalha tornava-se intensa. O sol ainda brilhava, desafiando a lógica natural. Josué, ciente do milagre, tinha a sensação de que a vitória não era apenas para aquele dia, era uma declaração de fé para todas as gerações que viriam. E quanto mais a luz se intensificava, mais seus homens se tornavam destemidos. Então, Josué voltou sua atenção ao céu, onde a presença do Altíssimo parecia palpável. Com o rosto erguido, seu espírito clamou mais uma vez: ó Senhor, que o sol não se ponha até que nossos inimigos sejam derrotados. A cada palavra, o peso da responsabilidade recaiu sobre seus ombros, e ele sabia que não se tratava de um pedido qualquer, mas de um clamor que tornaria a história de Israel eterna. Ouvindo a oração de Josué, a criação respondeu. Os céus se agitaram, e a voz suave que antes murmurara agora ecoou com mais clareza: a vitória que buscas não é para um dia, mas um testemunho para gerações. Levante-se e veja as portas da terra prometida se abrirem diante de ti. Os amorreus, acossados pelo medo e pela presença divina, começaram a recuar. No entanto, ao mesmo tempo, uma nuvem de terror invadia o coração de Josué. Ele sabia que essa batalha não era apenas uma luta física, mas um enfrentamento cósmico entre luz e trevas. Cada espada que cortava o ar ressoava o eco de promessas ancestrais. E é nesse clímax, sob o céu dividido entre o dia e a noite, que o sol não se pôs, mas expandiu sua luz, como se os próprios céus estivessem alinhados ao chamado da confiança de um homem. Este era um sinal da soberania divina, manifestando-se na história de Israel. Josué levantou a espada e, em uníssono, os israelitas bradaram em clamor de louvor: o Senhor é nosso Deus, e Ele nos dá a vitória. A batalha avançou sob a proteção da luz, e os amorreus, confusos e desorientados, sabiam que a mão do Senhor estava com o povo escolhido. Cada golpe desferido pelos israelitas era reforçado pela presença do Altíssimo, e logo o campo de batalha ficou salpicado de derrotas para os inimigos aos pés de Israel. Contudo, à medida que a vitória começava a se concretizar, uma inquietação infiltrou o espírito de Josué.
Ele compreendeu que uma grande responsabilidade vinha em seguida. O cansaço da batalha pesava, mas era o Espírito do Senhor que guiava sua mente. O que viria depois dessa vitória resplandecente? Qual seria o testemunho que seu povo carregaria após esse dia de milagre? E foi nesse estado de reflexão que a voz envolvente retornou a ele, vibrando com uma certeza inabalável: Josué, a tua vitória traz consigo não apenas a conquista da terra, mas um chamado para a santidade. Não te esqueças, contigo estarão as promessas e os testes do coração. A obediência é a chave para reinar sobre a terra prometida. Enquanto a poeira assenta-se e os gritos de triunfo ecoam, havia um novo desafio à frente. O próprio Deus preparava a seguinte etapa do plano redentor que seria revelado a Josué e ao povo escolhido. As bandeiras de vitória tremulavam, mas os verdadeiros laços da aliança seria o que determinaria o futuro de Israel. Pois sempre que um sinal de vitória emergia, o coração de Deus sussurrava: preparai-vos, pois o verdadeiro teste jamais cessa. O que fareis quando a tentação seguirá a vitória? E assim, a cena se modifica, e a história de Israel toma um novo rumo. O Deus que para o sol parou, agora se prepara para trabalhar nas vidas de seu povo de maneira mais profunda e surpreendente. A aliança de Deus permanecia firme, e a jornada que viria além daquele dia seria um reflexo de sua constante intenção, sempre revelando o plano soberano que se desenrolaria nas terras de Canaã e além. A poeira da batalha ainda pairava no ar, quando Josué, com a espada em mãos, olhou para seus homens, que respiravam entre risos e lágrimas de alívio. A vitória sobre os amorreus havia sido sem precedentes, um testemunho glorioso da fidelidade do Senhor. Mas, dentro dele, um fervor inquietante pulsava. A voz do Altíssimo ainda ressoava em sua mente e coração, como um eco ininterrupto de responsabilidade e reverência. Senhor, murmurou Josué, enquanto olhava ao redor, o que vem agora? Como podemos prosseguir nesta jornada que tu iniciaste? A resposta não tardou, manifestando-se na brisa que sussurrava entre as árvores. Era o sopro divino, trazendo clareza. O teu dever começa com a santidade, e a santidade se mede pela obediência. Os israelitas, exaustos, mas empolgados pela vitória, reuniram-se ao redor de Josué. Ele os convocou a escutar. O ambiente, antes cheio de barulho de batalha, agora estava envolto em um silêncio sagrado. Irmãos, começou, sua voz firme, mas suave, o Senhor nos deu a vitória, mas essa vitória não se trata apenas de derrotar nossos inimigos. É um chamado para permanecer em santidade diante dele. Cada um de nós deve se comprometer a seguir os seus mandamentos. As palavras queimaram como brasas, e o povo assentiu, a gravidade do momento pairando pesadamente. Naquela hora, as tribos se comprometeram a honrar as leis que Deus havia dado, fundamentadas na verdade e na justiça. No coração de Josué, uma sensação de paz começava a emergir, embora a sombra da tentação rompesse no horizonte. Dentre os soldados, um sacerdote chamado Eleazar, filho de Arão, ergueu-se entre os demais. Josué disse a Eleazar, com confiança: nós devemos nos recordar das diretrizes que o Senhor nos deixou. Ele prometeu que se formos fiéis, não haverá derrota que prevaleça. Porém, se nos afastarmos, se nossos corações se embaraçarem com a corrupção dos povos desta terra, as consequências será amarga. A súplica até então silenciosa de Josué ressoava: Amém. E imediatamente, ele levantou a espada, chamando todos para um pacto de fidelidade e obediência. Hoje, perante o Senhor, este é o nosso juramento: nós não perderemos a fé, e seremos guardiães de sua lei. Mas enquanto a confiança aumentava entre o povo, uma tensão sutil se erguia nas sombras do seu triunfo. Os reinos vizinhos observavam com olhos sedentos de vingança: havia um plano maligno em execução, e as nações, atingidas pela derrota, se preparavam para se unir contra eles. Canais de temor e dúvida começaram a se infiltrar nas mentes dos israelitas uma vez triunfantes. E daí, numa clara noite estrelada, quando a lua começava a se elevar, um mensageiro chegou apressadamente, sua face pálida e trêmula. Josué exclamou: as nações da terra estão se unindo contra nós. Elas se aliarão e atacarão em uma investida relâmpago. Um silêncio sombrio envolveu os israelitas. A determinação de Josué, porém, não vacilou.
O Senhor é nosso escudo e fortaleza, declarou ele, relembrando a promessa divina. Mas, mesmo enquanto proferia essas palavras, uma onda de ansiedade começou a percorrer entre os guerreiros. Precisamos nos preparar, ele continuou, não apenas para a próxima batalha, mas para passar pelo teste de santidade diante do Senhor. Assim, enquanto preparavam suas armaduras, uma nova direção começava a germinar no coração de Josué. Era um plano que poderia conduzi-los não apenas à vitória, mas à santidade necessária para entrar plenamente na terra prometida. Orem, e que cada um examine seu coração, disse ele, porque o que está por vir requer não apenas força física, mas um compromisso renovado com nossa aliança com Deus. Os ecos da oração subiram nas noites escuras, enquanto os israelitas clamavam ao Senhor, pedindo proteção e orientação. Mas no cerne da noite, uma presença estranha parecia se manifestar, um aviso de que as sombras da tentação estavam se aproximando. E assim, sob a luz da lua, um novo mistério emergiu. O que o Senhor preparava? A seguir? Que desafios iriam testá-los após essa grande vitória? Era um momento de verdade, onde as promessas e as provações se entrelaçariam nas vidas daquele povo escolhido. A tensão crescente no ar era palpável, deixando corações em expectativa. Josué olhou mais uma vez ao céu, onde as estrelas pareciam brilhar com um brilho a mais, como se ofuscadas pela grandeza dos planos divinos em movimento. Ó Deus, guia nossos passos, ele suplicou, enquanto a alvorada de um novo desafio começava a despontar. Enquanto a noite avançava, o vento soprava como se carregasse consigo a própria voz de Deus. O acampamento israelita estava em intensa vigília, as chamas das tochas dançando, refletindo a ansiedade e a determinação que fervilhavam no seio do povo. Josué, em oração fervorosa, buscava a orientação divina. Senhor, como enfrentaremos essa nova ameaça? Nosso coração é resistente, mas somos fracos em nossa carne. Precisamos de ti. As horas se estendiam como um fio tenso, e o som das súplicas coletivas subia como incenso diante do trono do Altíssimo. Os guerreiros, embora se esforçassem para manter suas vozes firmes, podiam sentir o peso da responsabilidade que pairava sobre eles. A escuridão da noite parecia envolver ainda mais fortemente suas almas, mas a luz do Senhor começava a romper as sombras. Na madrugada seguinte, quando os primeiros raios do sol começaram a penetrar as nuvens, Josué convocou os líderes de cada tribo. Levanta-vos, pois o dia não é meramente um dia qualquer, será um dia de batalha e milagres. Ele se dirigiu a eles, o fervor em seu olhar refletindo a manifestação do Espírito Santo sobre seu coração, que se enchia de certeza. Deus nos chamou para sermos mais que conquistadores. Ele nos prometeu que estamos destinados a grandes feitos, se permanecermos firmes em sua aliança. O som de armaduras sendo ajustadas e escudos sendo levantados encheu o ar. Josué então se virou para o povo e proclamou, preparem-se, pois a batalha se aproxima. O Senhor, o Deus dos exércitos, estará conosco. Ele se posicionou firme, e sua voz se elevou, hoje, em nome do Senhor, não apenas lutaremos, mas veremos a mão de Deus se mover entre nós. Com o fervor do seu espírito inflamado, Josué levou o exército rumo ao campo de batalha. Enquanto marchavam, as palavras do Senhor ainda ecoavam em sua mente, e a imagem de uma terra prometida resplandecia em sua visão. Ele lembrava-se das promessas que Deus fez ao povo de Israel, e esse lembrete o fortalecia. Ao alcançar a cidade de Gibeon, seus inimigos já estavam alinhados, preparados para atacar. Uma sensação de tensão pairou no ar, a ansiedade coletiva poderia ser cortada com uma faca. Josué levantou seus olhos para o céu, invocando o poder do Senhor. Ó Deus, antes de entrarmos em combate, dá-nos um sinal de tua presença. Que a igreja do Senhor não seja derrotada. Então, um milagre ocorreu. Enquanto a batalha se intensificava e as espadas se cruzavam, uma nuvem escura cobriu o céu, e a umidade foi drenada como se as forças naturais estivessem se reunindo contra eles. Em um clamor, Josué fez um pedido audacioso: Sol, detente em Gibeon, e tu, Lua, no vale de Ajalon. Sua declaração reverberou como um eco celestial. E o incrível se manifestou. O sol se deteve, e a lua ficou imóvel. Por um dia inteiro, os israelitas lutaram sem a sombra do crepúsculo,
como se o próprio Deus lutasse ao seu lado. Os inimigos, perplexos e confundidos, começaram a tremer sob as ordens que não compreendiam, enquanto os israelitas, encorajados pela demonstração mira do poder divino, avançaram. Assim, vemos que não há Deus como nosso Deus, que ouve e responde à oração. Exclamou Josué, seus olhos brilhando com a certeza de que o Senhor havia manifestado seu favor. Mas no meio daquela vitória extraordinária, uma inquietação crescia em sua mente. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas havia um mistério não revelado, pois no fundo de seu coração, Josué sabia que aquela luta não era apenas por terra, mas pela alma da nação que precisava permanecer fiel. Assim, conforme o dia se desenrolava e o inexorável avançar da luz do sol prevalecia, novas promessas pareciam se entrelaçar com desafios não previstos. Josué, imbuído de temor e reverência, ponderava sobre o que mais Deus poderia estar preparando em meio à magnificência daquele dia. Que caminhos o Senhor ainda tinha para eles? A batalha poderia ter sido vencida, mas as revelações de Deus estavam apenas começando. Josué sentia que o plano soberano de Deus estava prestes a se desvelar em toda a sua plenitude. E então, no âmago da sua intuição, um sussurro divino ecoou: aqueles que vencerão devem também se lembrar do chamado à santidade, pois a verdadeira batalha ainda está por vir. Enquanto os ecos da vitória se espalhavam pelo campo de batalha, uma nova nuvem de incerteza pairava sobre o coração de Josué. O povo de Israel havia visto a poderosa mão de Deus agir, mas o sentimento de que uma prova ainda maior se aproximava não o abandonava. Ele havia clamado ao Senhor e presenciado o milagre inigualável, mas agora, em meio à celebração, a voz do Altíssimo ainda ecoava de forma clara: a verdadeira batalha ainda está por vir. Josué reuniu os líderes em um conselho à sombra das árvores próximas, a brisa suave trazendo consigo o murmúrio distante da luta agora encerrada. Meus irmãos, começou ele com firmeza, a vitória que acabamos de experimentar não é um fim, mas um início. A terra prometida está diante de nós, mas o Senhor nos adverte que ainda há um caminho a ser trilhado. Devemos preparar nossos corações, pois a unidade de nosso povo e a pura adoração ao Senhor serão testadas. As palavras de Josué penetraram os corações dos presentes. A perplexidade e a ansiedade logo se transformaram em um chamado à ação. Cada um sentiu o peso da responsabilidade de permanecer fiel durante os desafios à frente, lembrando do que estava em jogo. Naquele momento, os líderes uniram-se em oração, buscando a orientação de Deus, suas vozes se elevaram como um coro aclamando por sabedoria. Enquanto isso, o Senhor falava com Josué em seu espírito. O conhecimento do que estava por vir começou a tomar forma, como um sinal sendo desvendado em sua mente. Ele percebeu que um inimigo oculto se aproximava, não em poder militar, mas em insídia. As tribos vizinhas, em sua dor com a derrota, poderiam se unir e tentar desestabilizar Israel de dentro para fora. Como está escrito em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Cuidado! Ele exclamou, sua voz intensa e cheia de determinação. A palavra de Deus nunca falha. Devemos nos manutenção em santidade e unidade. O tempo de celebração é necessário, mas não podemos permitir que a complacência entre em nosso meio. As verdadeiras batalhas são aquelas que lidam com as vostresseiras do espírito. Os líderes assentiram, tomando em conta a seriedade do que foi dito. Nesse momento de reflexão, uma notícia estrondosa chegou por intermédio de um mensageiro. Novas de um plano traiçoeiro se formavam entre os povos próximos, uma confederação que se uniria contra Israel em um ataque furtivo, e os alertas de que um emboscado estava se formando fizeram com que o murmúrio de alarme aumentasse. A sensação de urgência preenchia o ar onde estavam reunidos. Josué orou intensamente, clamoroso por direção. Ele tinha confiança de que o Senhor estava com ele, mas as circunstâncias eram pesadas. Entretanto, no espírito, sentiu novamente aquela certeza de que a mão de Deus não se afastaria de seu povo. Ele se lembrou de suas mesmas palavras à beira do rio Jordão: precisamos nos santificar, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre nós. Josué 3:5. A fervorosa oração e planejamento se tornaram a ordem do dia.
Josué instruiu a todos os líderes e guerreiros a prepararem suas almas, acreditando que esse seria um momento decisivo em suas vidas. Se o Altíssimo está conosco e nos garante vitória, vamos agir em unidade pela sua glória. Se temos uma herança a conquistar, não desviaremos nossa atenção de quem somos. À medida que os israelitas se preparavam em oração e santidade, uma nova revelação começou a surgir na mente de Josué. O que se desenrolava diante deles era uma preparação divina não apenas para uma batalha física, mas uma transformação espiritual. O Senhor estava, na verdade, moldando seu caráter e despertando uma sede de justiça que, se fosse alimentada corretamente, se tornaria uma luz para as nações. E, assim, com este novo entendimento pulsando no coração de Josué, ele clamou em voz alta: Preparem-se, ó Israel, pois o Senhor se manifestará mais uma vez. A vitória é nossa, não pela força do braço, mas pela fé e obediência ao nosso Deus. As vozes se uniram em um grito de esperança e determinação, enquanto o povo se preparava para o que viria. No entanto, em meio à fé renovada, um novo sussurro do Espírito se fez ouvir: e se a verdadeira prova não for apenas a batalha, mas o compartilhamento do amor e da aliança com aqueles que ainda não conhecem o meu nome? Assim, o plano soberano de Deus revelava-se ainda mais profundo e desafiador, e a jornada de Israel apenas começava. A preparação espiritual do povo de Israel intensificou-se nos dias que se seguiram. Cada homem e mulher procurava ser especial na presença de Deus, buscando assimilar as verdades do Senhor e fazer de suas vidas um testemunho de fidelidade. Josué, percebendo a grandeza da responsabilidade sobre seus ombros, conduziu a nação em um jejum significativo, clamando por coragem e discernimento, enquanto se preparavam para enfrentar a obstinada confederação de seus inimigos. Na alvorada de um novo dia, a luz do sol surgia dourada através das colinas, refletindo as esperanças do povo. O som dos cantos de adoração ecoava pelo acampamento como uma declaração de confiança nas promessas de Deus. Josué subiu a um pequeno monte, afastando-se um pouco do povo, para falar com o Senhor. Oh, como a presença de Deus se fazia palpável naquele lugar! Ele se lançou em oração, um homem buscando a face do Senhor em busca de orientação, lembrando-se da palavra que foi dada a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Ó Senhor, Deus de Israel, ele clamou, sua voz reverberando nas alturas: eu te imploro que nos guies. Sabemos que os nossos adversários se encontram em suas alianças, mas nós não tememos, pois tu és maior que qualquer plano que se erguer contra o teu povo. Nesse momento de fervor, a mão de Deus tocou o coração de Josué. Ele viu em espírito uma visão inquietante: as forças inimigas se aproximavam com escuridão, um exército de alianças forjadas na raiva. Mas, assim como a visão se desenrolava, ele também viu um maior exército, anjos de luz prontos para lutar. O Senhor não estaria apenas observando, ele se levantaria em favor de Israel. Enquanto Josué voltava, o Espírito Santo lhe trouxe à memória as palavras de Moisés: o Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome. Êxodo 15:3. Com determinação renovada, Josué se dirigiu ao povo, sua voz imponente reverberando pelas fileiras dos guerreiros. Irmãos e irmãs, o nosso Deus não nos deixará à mercê do inimigo. Ele é a nossa fortaleza e escudo, e hoje, assim como fez com nossos pais, ele irá lutar por nós. Mas uma nova preocupação assediava a mente de Josué. Os nossos inimigos têm o poder de ação insidiosa, e não são apenas os nossos olhos físicos que precisam estar alertas, mas também os nossos ouvidos espirituais. Assim, um plano de ação foi formado, a escolha de espias para se infiltrar na terra inimiga e trazer de volta informações que viriam a ser fundamentais. Dentre os escolhidos estavam 2 homens dignos, Caleb e outros, que seguiam a linha dos que, pela fé, nunca vacilaram. Sabemos o que o Senhor prometeu, disse Caleb em meio ao conselho, mas devemos nos preparar, não para um combate terreno, mas para uma batalha espiritual. O Senhor já nos deu a vitória, mas precisamos ser diligentes. Enquanto se preparavam, a atmosfera se tornava eletricamente carregada, e momentos de adoração tornaram-se envolvidos por um profundo senso de urgência. Eles clamavam em voz alta, pedindo direção, e a presença de Deus os envolvia como um manto.
Novamente, Josué se sentiu compelido a interceder, mas desta vez, ele fez um pedido audacioso: Senhor, como Moisés fez no passado, permita-nos ver um sinal. Se o Senhor estiver conosco, faça com que o sol permaneça em seu lugar até que a vitória seja completa. Assim, em unidade e fervor, o povo clamou e prometeu ser fiéis ao Senhor, mesmo diante do que parecia impossível. As palavras de Josué ecoaram no coração de cada um, enquanto uma obscura expectativa pairava no ar, como se o universo estivesse prestes a se alinhar com o plano divino. Ele sabia que o que estava por vir reverteria a trajetória da luta de Israel. E quando a batalha começasse, não seria apenas uma luta de espadas, mas uma demonstração gloriosa do poder de Deus. Com esta determinação ardendo em seus corações, Josué declarou: Hoje, o Senhor mostrará sua grandeza entre nós. Enquanto os preparativos continuavam, o Espírito sussurrou a Josué: Estás prestes a ver maravilhas, mas também a compreender que o amor e a aliança são os verdadeiros instrumentos na luta espiritual. Seus atos de fé e amor serão o que transformará corações. Assim, o plano soberano de Deus era desvelado nas entrelinhas da história, pronto para levar Israel a um novo nível de entendimento e revelação. Enquanto Josué voltava do monte, o clima de apreensão pairava sobre o acampamento. O vibrante eco dos cantos se tornará um murmúrio de expectativa, com cada coração palpitando em fervor. A segurança que ele havia proclamado fez nascer um novo ânimo entre os israelitas, mas a incerteza sobre o que estavam prestes a enfrentar tornava a atmosfera ainda mais tensa. Eles sabiam que, em breve, a batalha se iniciaria, mas um sentimento de dependência da orientação divina envolvia a todos. Reunindo os líderes das tribos, Josué convocou uma assembleia. Ele olhou nos olhos de cada um, buscando não apenas compreender suas esperanças, mas também infundir-lhes a coragem que só o Senhor poderia dar. Irmãos de Israel, começou ele, nosso caminho à frente exigirá não apenas força física, mas uma união espiritual inabalável. O Senhor prometeu estar conosco e, ao clamarmos por sua ajuda, conheceremos o poder de sua entrega. As vozes dos líderes se uniram em um clamor uníssono, e as palavras de adoração fluíram das profundezas de seus corações. Com cada louvor, as pessoas sentiam a presença de Deus envolvê-las, e lágrimas de alegria escorriam pelos rostos dos que confiavam na sua fidelidade. Era como se um novo revestimento de poder descesse sobre eles. Preparem-se para a reivindicação da terra que nosso Deus nos prometeu, continuou Josué. Assim como Moisés desafiou o mar, isso também exigirá decisões audaciosas de nossa parte. Vamos avançar por fé, não por vista. Um grito de esperança e fé ecoou pela assembleia. Enquanto Josué falava, ele teve uma nova visão. Uma luz radiante iluminou seu espírito. Ele viu a terra prometida, cheia de bênçãos, mas ainda assolada pela presença infernal de ídolos e práticas abomináveis. A luta que se aproximava não era apenas uma batalha física, mas era uma guerra pela pureza e integridade da adoração a Deus. Num impulso espiritual, ele se lembrou da responsabilidade de representar seu povo diante do Senhor. Deus de nossas promessas, murmurou consigo mesmo, desejo ardentemente que cada um de nós permaneça fiel, assim como nossos antepassados. Que a tua luz dissipe as trevas que ainda habitam nesta terra. Com isso, uma ideia surgiu em sua mente mais uma vez. É tempo de clamar por um sinal, Senhor. Que o sol permaneça parado no céu até que a vitória venha. Sua oração fervorosa ecoou no céu, depois ele teve a certeza de que Deus começaria a agir de acordo com a sua súplica. No dia seguinte, enquanto os espias partiam em busca de intel sobre os inimigos, os israelitas congregaram-se em um lugar mais elevado. Poderiam ver os exércitos adversários se movimentando, formando fileiras como um mar de armaduras e lanças, pálidas sob a luz do sol. Estamos aqui, prontos, Senhor! Gritou Josué. Entramos em batalha não para vencer apenas por nós, mas para que teu nome seja glorificado entre as nações. E assim, a iminente batalha começou. Enquanto o som de tambores e clamor ecoava de ambos os lados, algo extraordinário aconteceu. O céu, que antes estava claro, começou a girar em um redemoinho, e uma tensão cósmica se fez sentir. De repente, as palavras de Josué ecoaram mais uma vez em seu coração. O Senhor é homem de guerra, o Senhor é o seu nome.
A terra tremia sob seus pés, como se o próprio Deus estivesse se preparando para executar o seu plano. E nesse momento de intensa expectativa, a voz do Senhor sustentou-se no vento: Preparai-vos, pois grandes sinais e maravilhas estão por vir. Não olhe para as circunstâncias, mas confie em minha palavra que nunca falha. O povo, tomado de temor e reverência, percebeu que o que estavam prestes a testemunhar transcendia as armadilhas da guerra humana. Era um momento de manifestação da glória do Senhor, e eles sabiam que suas histórias se entrelaçariam de uma maneira que falaria das profundezas do seu amor e fidelidade. E assim, em meio à batalha iminente, o desdobrar do plano soberano de Deus estava prestes a ser revelado a todos. Enquanto os exércitos se preparavam para o combate, a tensão aumentava como a alvorada que se aproxima, envolvendo todos em um manto de expectativa. As fileiras de israelitas estavam dispostas com coragem renovada, e em seus olhos brilhava a determinação de lutar pelo nome do Senhor. Josué, com a imposição de um líder ungido, ergueu suas mãos ao céu, seus lábios murmurando as palavras da oração que havia selado seu clamor ao Deus de Israel, acompanhava cada palavra com um fervor que parecia ressoar no próprio firmamento. Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, clamou ele, não é por nossas forças que estaremos em pé, mas pelo teu braço poderoso que se estende sobre nós. Seu coração palpitava ao recordar as promessas feitas aos seus ancestrais, e, dirigindo-se ao povo, ele disse: Hoje, veremos a salvação do Senhor, pois a batalha pertence a ele. A atmosfera ao redor parecia pulsar com a energia do céu. O vento soprou intensamente, como se todo o universo estivesse prestando atenção, e uma profunda quietude caiu sobre as hostes de Israel enquanto eles aguardavam a palavra de comando de seu líder, prontos para atender ao chamado divino. Então, em meio à expectativa silenciosa, a voz de Josué se elevou mais uma vez, firme e decidida. Sabei que nosso Deus não nos abandonou. Ele é a nossa luz e a nossa salvação, e, diante dos nossos inimigos, não temeremos. Agora, em nome do Senhor dos Exércitos, eu ordeno, sol, pare no céu. E assim que esses sons ecoaram pela imensidão, uma maravilha em grande escala se desenrolou. O sol, como se obedecesse à ordem sagrada daquele líder escolhido, começou a hesitar em seu movimento. O tempo pareceu esfriar, como se o céu estivesse retido em reverência à oração de um homem fiel. A luz que iluminava o campo de batalha se fez intensa e clara, mas não como uma simples luz de meio-dia, era uma luz que carregava a marca do poder divino. Os inimigos, que antes pareciam seguros em seus exércitos, começaram a se agitar, confusos e intimidados. Os céticos entre as fileiras cananeias testemunhavam o incomum, e nas muradas da cidade, vozes murmuravam sobre aquele Deus dos israelitas que tinha o poder de deter o próprio sol. Um manto de temor envolveu suas fileiras, e o pânico começou a se espalhar entre eles. Josué e os israelitas, em meio a essa perturbação das potências terrenas, avançaram corajosamente. Com cada passo, a certeza da presença de Deus os envolvia assim como os rituais de adoração que haviam separado os israelitas para o propósito divino. E sobre cada grito de batalha e cada golpe de espada, a uníssona canção de louvor ressoava, ecoando a certeza de que a vitória estava por vir. Avançai, povo de Deus! Hoje é o dia que ele fez! Gritou Josué, e entoando a canção de Moisés, todos se uniram em um grito de glória. O campo de batalha era agora um altar à obra do Senhor. Mas enquanto a luta progredia, uma sombra de dúvida passava entre eles. Teriam eles força suficiente para completar a tarefa e purgar a terra das assolações do mal? Verdadeiramente, os desafios não terminaram. A ideia de que um milagre significava a ausência de luta era um equívoco que eles precisariam desafiar. Deus havia agido em sinais e maravilhas, mas ainda havia o poder da decisão humana em seguirem adiante, em enfrentarem os desafios que a batalha apresentava. Enquanto a luz permanecia intensa, e a batalha se intensificava, Josué sabia que o desfecho daquela história ainda estava pendente. Qual seria o propósito divino subjacente a tudo aquilo? Entre lutas e milagres, a promessa de Deus ainda ecoava na mente dos israelitas. A verdadeira vitória não era somente sobre seus inimigos, mas uma vitória sobre si mesmos, sobre sua fé inabalável e sobre a confiança no Senhor. E assim, no clímax daquela batalha reveladora, uma nova profecia brotava do inconsciente coletivo do povo.
O Senhor que fez parar o sol também está fazendo de nós um povo bendito, chamado para trazer luz às nações. E enquanto escutavam essas palavras, uma nova luz de esperança estava prestes a brilhar, revelando de maneira profunda o plano soberano de Deus, que transcenderia toda a compreensão humana. Sob o sol que ainda reinava no céu, os israelitas pressentiam que a batalha estava longe de ser apenas uma questão física. Cada golpe de espada, cada brado de guerra, ressoava como se ecoasse de um mundo invisível onde forças de luz e trevas se confrontavam. Josué, embora envolvido na luta, sentia que a verdadeira batalha se desenrolava em seu íntimo e no coração do povo. A invocação do Senhor não era apenas um clamor para a vitória material, mas um clamor profundo e sincero por um encontro espiritual com o Altíssimo. Os amorreus, conhecendo a força do Deus de Israel, estavam em pânico, mas as fileiras de seus soldados se mantinham firmes, não apenas movidas por bravura, mas pela certeza de que um profundo sentimento de fé lhes daria coragem. Contudo, uma sombra de incerteza se instalou entre eles. O sol detido era um sinal que nenhum deles poderia ignorar. Josué incluiu em seus pensamentos o fato de que a transição de uma vitória militar para um despertar espiritual era uma responsabilidade que o Senhor lhes confiava. Avance, povo de Deus! Bradou Josué. Hoje, o Senhor nos dará um testemunho que mudará a trajetória de nossas vidas e da terra que habitamos. Ele está conosco, e esta batalha não é apenas nossa, mas a vitória da aliança que temos com Ele. Enquanto as espadas se cruzavam e os gritos de batalha ecoavam pelo vale, os israelitas compreendiam que, além da guerra física, havia uma urgência em solidificar os laços espirituais com seu Deus. Josué, percebendo a necessidade de um compromisso renovado, se voltou para o povo. Antes de buscarmos derrotar nossos oponentes, precisamos nos lembrar de quem somos. A fidelidade do Senhor nos chama a um novo compromisso de santidade. Hoje não lutamos apenas por nós mesmos, mas para que o nome do Senhor seja conhecido entre as nações. Nesse espírito, as vozes dos israelitas se uniram em adoração. As canções de louvor elevaram-se aos céus como um perfume suave, tocando a essência do coração de Deus. Ele estava ouvindo. E assim, enquanto a batalha se prolongava sob os raios do sol ainda parado, Josué orou fervorosamente por direção e edificação espiritual. Com cada verso que cantavam, uma nova força parecia fluir entre os tropas, cada homem e mulher conscientes de que eram parte de um plano maior que os unia. Contudo, no calor do combate, os sentimentos de dúvida não pareciam estar longe. Enquanto a vitória se aproximava, Josué suspirava ao perceber que essa era uma batalha pela alma de Israel, e o futuro se desenhava com nuances de responsabilidade e santidade. O ambiente estava saturado de adrenalina e um anseio coletivo por poder, e ele sabia que o verdadeiro teste não residiria em derrotar os inimigos visíveis, mas sim em permanecer fiel ao Deus invisível. Enquanto os últimos gritos da batalha ecoavam em meio ao tumulto, uma nova realidade começou a se formar. Não eram apenas alianças militares que enfrentavam Israel, mas alianças espirituais. Com a confiança e a fé renovadas, os israelitas, agora mais conscientes de seu chamado, avançavam com um ímpeto ardente. Mas então, nas mentes e corações de Josué e do povo, uma pergunta se formou: que tipo de povo seremos após esta batalha? Como conquistaremos não apenas a terra, mas também os corações? Era uma concessionária espiritual, e a luta não terminaria com a derrota do inimigo, mas se estenderá à consagração constante diante de Deus. Foi neste clímax que um mensageiro do Senhor, como relâmpago de esperança, espalhou a visão do futuro diante de Josué. Os verdadeiros vencedores não são apenas os que derrotam seus inimigos, mas aqueles que permanecem firmes na aliança e são luz para as nações. Cada palavra era um eco do antigo chamado que havia sido depositado sobre Israel. Com essa nova revelação ardendo em seu coração, Josué se voltou para a multidão enquanto a batalha se aproximava de sua resolução. Este dia é um marco, não apenas para nós, mas para todo o futuro de Israel, disse ele. A vitória aqui não é o fim, mas o início de um tempo em que seremos conhecidos como um povo selecionado, um povo que busca santidade. E, sob o olhar atento da nação de Israel, o sol começou a se pôr com a batalha finalmente concluída.
A paz tomou conta daquele vale outrora ensanguentado, e cada coração pulsava com a certeza de que o Deus de suas promessas nunca os abandonaria. Mas então, a voz forte daquele mensageiro continuou a ressoar na mente de Josué, trazendo à tona um novo desafio à frente. Preparai-vos, povo de Deus, pois após essa vitória, há mais por vir. O que vocês farão quando se depararem com a tentação de se desviar do caminho estabelecido por Deus? Naquele momento, o plano soberano de Deus revelava-se de forma clara e intrínseca. A batalha por Israel era apenas um fio em um intrincado plano que se desenrolava para todos os tempos. Com essa nova compreensão, os israelitas foram levados a um novo nível de responsabilidade, a força de sua fidelidade sendo o verdadeiro legado que levariam consigo enquanto percorressem a terra prometida.